Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso espaço virtual voltado para a inteligência aplicada à educação e à evolução. Digo a evolução, jovem, porque na nossa página, a partir deste ano, 2019, nós vamos ter uma pasta chamada Desenvolvimento Pessoal. Essa pasta conterão dicas para que você possa potencializar seus estudos, desenvolver seu mecanismo de inteligência, ensino e aprendizagem. São dicas validadas e testadas pelos maiores neurocientistas do Brasil e do mundo. E agora vai fazer parte da sua realidade. Se você acha que você não é inteligente, se você é daquele estudante que estuda e sempre tem, dificuldades com a disciplina, retenção de conteúdo, concentração, memória, velocidade de leitura, essa é a grande oportunidade para que você possa interagir com esse conhecimento. Nós vamos passar ele em primeira mão para você, ok? Bom, hoje nós estamos com uma aula de Química e essa é uma das aulas que eu mais adoro dar no ensino médio. A gente trabalha aqui com o grupo de estudo Superato Educacional, eu ministro um grupo de estudo onde eu induzo os alunos a trabalhar consciente de inteligência para desenvolvimento de exatas, química, física e matemática para o vestibular. E essa é uma das aulas que eu mais amo, porque é aqui que eu testo a imaginação do aluno, Porque o aluno de química, ele acha que química está fora da realidade dele. Ele lê os livros didáticos e não consegue enxergar no dia a dia a química real. Eles lê numa linguagem completamente científica, completamente com termos técnicos, e na hora que ele depara com os exercícios, com o livro didático, ele não consegue entender. E a gente vai tirar vamos fazer algumas desmistificação, fazendo com que você enxergue realmente, entenda isso aqui, tá certo? Bom, a tabela periódica, ela é considerada uma das tabelas, um dos dados, um banco de dados mais importante da química, tá certo? O aluno do ensino médio, primeiro ano, o professor tem que dar a tabela periódica o ano inteiro. O aluno não pode assistir aula de química sem a tabela periódica. Então você que está em casa nos acompanhando, tabela periódica sobre a mesa para assistir essa aula, porque você vai precisar. Tem que estar constantemente com a tabela periódica, correto? Então, o Mendeleev, que foi o protótipo, que fez o primeiro protótipo dessa tabela periódica, ele acertou em cheio. Porque até então, a visualização que os químicos tinham de elementos químicos em termos periódicos, eles estavam usando o crescimento da massa atômica. E isso era considerado, assim, até certo ponto funcionava, Então dava uma ideia de como eles poderiam visualizar as transformações químicas, a questão das reações químicas, dava uma vaga ideia. O Mendeleev, ele propôs uma tabela voltada para o crescimento de número atômico, tá certo? Lembra que eu falei para vocês que o número atômico é o RG do átomo? Então, o número atômico no átomo, vamos pegar aqui, detalhe, tá? Essa tabela aqui, você pode acessar no Google, escrever tabela periódica dinâmica. Vai aparecer um link lá, tabela periódica dinâmica, você clica lá, vai aparecer essa tabela aqui. Nós estamos usando, coisas da internet. Então, por exemplo, ela é dinâmica porque, olha só aqui, quando eu coloco aqui, a seta no sódio, tá vendo aqui, sódio, aparece o elemento sódio aqui, símbolo Na, número atômico 11, aqui embaixo está o número de massa, alunos do ensino médio confundem, aqui número atômico aluno, aqui número de massa, esse número com vírgula aqui, 2,99. Professor, mas na minha tabela periódica aqui está 23 redondo. Sim, claro, existe a prática do arredondamento na química. Acima de 22,55, 56, 57, 2,7, 2,8, eles arredondam para 23. Abaixo de 2,5, 2,1, 22,3, eles arredondam para 22. Então aqui nós temos 22,99, provavelmente você pode ter uma tabela aí com 23 como número de massa. Aqui em cima, 11 é o número atômico. Desse lado aqui, aqui o símbolo do elemento, nome, massa, número de prótons, que é o número atômico. Aqui está a configuração eletrônica, 2, 8 e 1. Se eu somar 2 mais 8 mais 1, eu tenho 11. 11 número de elétrons. Por quê? Todo átomo no estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons, correto?
Depois nós vamos falar de íons, estado ativado do átomo. Mas, por enquanto, o número de prótons é igual ao número de elétrons, correto? Então, se eu digo que um átomo ele tem 11 prótons, significa que ele tem 11 elétrons. Não é verdade? Correto? Por quê? Porque ele está no estado isolado, estado fundamental, conhecido como estado fundamental. Então, alunos, se eu mudar aqui, ó, vamos lá, magnésio. Olha lá, que legal, ó. Magnésio, 24,3. Pode ser que na sua tabela esteja arredondado 24 unidades de massa atômica. Maravilha. 24,3, né, é menor que 24,5. Então eles arredondam para o número menor, né, unidade menor, colocando 0, 24 unidades. 12 número atômico, 282. 2 mais 8, 10, mais 2, 12 número de elétrons. Configuração eletrônica por camadas, que é uma coisa que nós vimos na aula passada. Se não viu, volta lá e revê. Distribuição, configuração eletrônica por subníveis de energia e níveis energéticos, tá certo? Por que chama tabela periódica? Porque é período, nós analisamos ela, nós estudamos ela por período, correto? Cada elemento tem um número e um endereço, alunos. Aqui, ó, você pode considerar isso aqui como uma cidade, um bairro. Cada elemento no seu quadrado, na sua casa, né? Cada um no seu quadrado, não é assim? Eu já vi até gente brincar com isso, né? Aqui é igual tabela periódica, cada um no seu quadrado. E verdade, por quê? Porque quando eu mudo o quadrado, eu mudo o número atômico, ó. Vamos lá, ó o quadradinho aqui, ó. Sódio, 11. Mudou o quadradinho, ó, olha lá, ó. Muda o número atômico. Mudou o número atômico, mudou o elemento. Correto? Na tabela periódica é possível encontrar dois elementos, correto? Com o mesmo número de massa, ou nêutrons. Mas eu nunca vou encontrar dois elementos com dois números atômicos iguais, porque o número atômico é o RG do átomo. Cada um tem o seu. Você tem seu RG, eu tenho o meu com números diferentes. Então, mudou-se o quadrado, muda-se o número. Ó. Se eu vier para o quadradinho de baixo, olha lá, ó, eu já tenho o cálcio. 40 massa, 20 prótons, 2882, certo? Em distribuição eletrônica. Maravilha, não, alunos? Então vamos fazer um passeio geral pela tabela periódica, né? Vamos destrinchar aqui primeiro, depois a gente vai ver os potenciais de ionização, depois nós vamos ver as famílias, né? Cada um na sua, cada coisa no seu devido momento. Então vamos lá. Quando você pega isso aqui, ó, a tabela periódica já está começando a ser estudado no 6º ano. Eu me lembro, quando eu estava no ensino médio, eu vi a primeira tabela periódica no 1º ano do ensino médio, no primeiro colegial, era colegial na época, correto? Hoje, 6º ano do ensino médio já está vindo com tabela periódica nas escolas, tá? Então não tem desculpa mais para falar que, eu nunca vi isso. Nossa, o que é isso, professor? Isso é coisa de outro mundo? Não tem mais desculpa, não. Todo mundo já viu, tá? É igual bula de remédio, todo mundo já viu uma. Vamos lá, alunos, ó. Olhando para essa coisa, dá para vocês perceber que ela está em colorido. Isso significa que as cores também influenciam na posição do objeto. Ó, você tem duas faixas amarelas aqui, ó, uma laranja e uma mais amarelada. Aqui você tem no centro aqui, ó, marrom. Aqui você tem verde, um verde claro, e aqui você tem um verde limão. Aqui você tem um azul, ó. Ó, aqui você tem um verde, que é a mesma cor disso aqui, né, desses elementos aqui, ó. Aqui você tem uma faixa mais amarronzada, né? Uma faixa puxada meio para o roxo, meio pelo lilás aí, correto? O que quer dizer essas cores, professor? O que quer dizer essas cores, né? O que quer dizer, né, essas faixas aí, né, esse brilho todo? Você vai ver, ó. Primeiro que nós estamos numa temperatura, olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Essa tabela é perfeita, essa tabela dinâmica encontrada no Google. Por quê? Aqui é 273, certo? 273. Isso significa 273 Kelvin, 0 graus Celsius, uma temperatura ambiente, tá? Aqui verde, verde. E aqui cor amarela. Alunos, quanto mais à esquerda da tabela periódica estiver os elementos, mais caráter metálico ele tem. Coloca, escrevam aí, alunos.
Quanto mais à esquerda da tabela periódica, maior o caráter metálico. O que significa caráter metálico, professor? Eu leio isso nas questões de vestibulares, eu não sei até hoje o que é. Caráter metálico é a tendência que o átomo tem de doar elétrons. Ah, é? Quer dizer que quanto mais à esquerda ele tiver, maior tendência ele tem para doar elétrons? Sim, claro. Então quer dizer que essas duas faixinhas aqui são campeões? São campeões. Eles doam mais elétrons com muito mais facilidade do que os demais elementos. Correto? Maravilha. Quanto mais à direita, alunos, quanto mais à direita, maior é o caráter não metálico. O que é caráter não metálico, professor? É o contrário do caráter metálico. Se aqui ele tem tendência a doar elétrons, aqui ele tem tendência a receber elétrons. Quanto mais à direita, direita, maior é a tendência em receber elétrons. Pô, professor, maravilha. Alunos, na química, basta você fazer diferenciação, aluno. Faça diferenciação. Caráter metálico, caráter não metálico. Função orgânica, função inorgânica. Na química, para todo grupo de elementos, você vai ter o seu contrário, o seu oposto. Entendeu? Então, aprenda a fazer diferenciações que você vai aprender química com muita facilidade. Bom, então dando continuidade, essa situação aqui, né, é o seguinte. Quer dizer que essa cor amarela aqui e laranja representa os caráteres metálicos dele. Olha lá, metais alcalinos, está escrito aqui, metais alcalinos e alcalinos terrosos, né? São conhecidos aqui, tá aqui, essa faixinha laranja, aqui a faixa amarela, ó lá, vai acender a luzinha aqui, ó que maravilha, tá certo? Correto? Então aqui você tem essas duas faixas aqui que são caráter metálico. Quando eu venho para o verde, essa parte mais esverdeada aqui, nós temos o caráter não metálico, correto? Beleza? Quer dizer, a tendência em receber elétrons. Ô professor, e esse verdinho mais clarinho do que esse aqui? Ele está numa faixa intermediária entre o amarelo e o verde forte aqui, porque eles são considerados como semimetais. Então vamos lá. A tabela periódica é dividida em quem? Metais, não metais, semimetais e gases nobres. Gases nobres, correto? Beleza? Correto? Então vamos lá. Os metais são aqueles que têm propriedades de doar elétrons, na maioria das reações. Os não metais são aqueles que têm a propriedade de receber elétrons. Aí você pergunta, ô professor, e o semi? O semi, ora eles têm caráter metálico, eles têm tendência a doar, ora eles têm caráter não metálico, eles têm tendência a receber. Ai, professor, dá para o senhor explicar isso aí de novo? Quer dizer que eles podem eles podem se comportar como metal e não metal ao mesmo tempo? Sim, dependendo das condições da reação. Isso você vai entender, estudante, a hora que nós estiver estudando o potencial de ionização. Calma, nós vamos chegar lá. Aí você vai ter uma visão geral disso aqui, pode ficar tranquilo, tá? Ô professor, mas aqui, de baixo aqui, chumbo, estanho, índio, é tudo verde, professor. Então eles têm caráter não metálico também? Não necessariamente, eles são considerados metais, tá? Eles são considerados metais, eles são metais, né? Esses daqui, eles estão com cor verde aí, numa cor mais esverdeada, simplesmente porque eles estão no mesmo grupo dos elementos verdes fortes lá em cima, lá, Então, você pega, por exemplo, o carbono, ele só faz ligação covalente. Ele é da família 4A. Só que o chumbo, ele é da mesma família do carbono e ele só faz ligação iônica. Entenderam, alunos? Percebe? Então, são coisas que diferenciam. Por exemplo, o boro, ele faz ligação covalente. Mas também faz ligação iônica. Nós vamos ver depois. Correto? E o alumínio só faz ligação iônica. Então, essa faixa verde aqui, são todos metais, tá? Semimetais, e esse verde maior aqui são considerados não metais. Bom, entenderam, alunos? Diferenciando caráter não metálico, caráter metálico. Caráter metálico, à esquerda da tabela periódica. Caráter não metálico, à direita da tabela periódica. Quer dizer que esses dois aqui são campeões em caráter metálico. Esses dois aqui são campeões em caráter não metálico. Esses verdinhos aqui, Ô, professor,
Luiz Caio Ferreira, no Facebook. No Facebook é Ferreira, tá? 2 Ferreira. E essas cores aqui dos elementos? Ó, aqui está escrito de preto, olha só, ó, aqui está escrito de preto, professor, mas aqui, ó, aqui está em vermelho. O que significa isso? Olha lá o mercúrio, professor, o mercúrio está de azul, professor, não é? E o bromo também de azul. O que significa essas cores, professor? Bom, os pretos, qual a temperatura que nós estamos? 273 Kelvin, temperatura ambiente. Essa cor preta, todos que estiverem em preto, na temperatura ambiente, na tabela periódica, são sólidos em temperatura ambiente, correto? Sólidos. Os que estão em vermelho são gasosos, ó, tá vendo? É o caso do hidrogênio, é o caso do nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro. Na natureza ele vai aparecer em forma de gás, entendeu? Então, ele vem em forma de gás. Ó, os gases nobres, ó, todos coloração vermelho. Ah, então quer dizer que o azul é o quê? O azul vai ser líquido. O mercúrio é o único metal líquido na natureza. Se você quer saber o que é um metal líquido, como que ele se apresenta, assiste Exterminador do Futuro 2. Um filme antigo, mas que dá a real ciência, né? Do que é um metal líquido. Tá certo? O bromo aqui também, ó, na natureza ele vai aparecer em forma líquida em temperatura ambiente. Verdade, professor? Ai, simples, tá vendo aqui, ó? Aqui, alunos, ó, 273 Kelvin, certo? Eu vou aumentar essa temperatura aqui, ó, vou colocar lá na frente, ó, lá, ó. Fui para 873 graus Kelvin. Olha aqui que aconteceu, ó. Eu aumentei a temperatura. 873 graus Kelvin dá aproximadamente 600 graus Celsius. Olha o que aconteceu com o grupo 1A, ó. Ficaram todos líquidos. Todos atingiram o ponto de fusão. O 2A continuou preto, né? Sólido. Né? Aqui, ó, o zinco derreteu, cádmio derreteu, o índio derreteu, galho, tá vendo? Ó, vários em temperatura líquida. Bom, vou aumentar um pouquinho mais essa temperatura. Olha lá, ó, vou para 1473. Aqui, ó, viraram todos gasosos na sua grande maioria. Ó, aqui ficou líquido, 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 né? Líquido, líquido. Olha lá, ó. Aqui já todo mundo virou gás, ó. Certo? Vamos lá, vamos aumentar um pouquinho mais essa temperatura aí. Vamos lá para 2073. Ó o ferro, ó. Liquefez, ó. Cobalto, níquel, né? Ferros aí com grande... elementos com grande ponto de fusão, virando líquido. Ó, o zinco, ó, já se liquefez. Tá certo? Liquefez não, virou gasoso, né? Vermelho é gasoso. Vamos lá, vamos aumentar essa temperatura um pouquinho mais aí. Ó, olha lá, maravilha. Ó, tudo líquido. Manganês já ficou gasoso. A prata já virou gasosa, né? O mercúrio gasoso. Dá uma olhada nesse elemento aqui, alunos. Tá vendo? Tungstênio. Tungstênio é aquele, dá para fazer aquelas lâmpadas redondinhas, filamento tungstênio. Lembra? Então, é esse filamento aqui, ó. É esse símbolo aqui, ó, tungstênio W. Ele continua sólido, grande resistente, né? Muito resistente ao calor. Eu dei uma videoaula com resolução de exercícios de química, se você não assistiu, volta lá, que tem uma questão do vestibular da Unesp, só falando da propriedade do tungstênio, e a gente discutiu isso em resolução de exercícios, né? Olha lá, ó, 2673. Vamos aumentar mais um pouquinho, vamos lá para 3200, olha lá, 3273, 3000 Kelvin. Ó, o tungstênio continua sólido. Ó, os demais metais, ó, já se liquefazendo, manganês e cromo gasoso, né? Maravilha, ó. Essa tabela é fantástica, tá? Olha só, aí, ó, maravilha, olha o tungstênio resistindo, olha lá, 4.287, liquefez, foi um dos últimos metais a se liquefazer, ó, agora aqui nós não temos mais ninguém mais sólido, ó, tá vendo, ó, ou todo mundo é líquido ou gasoso, entendeu, alunos, a cor dos elementos na tabela periódica? Então, quando eu venho aqui, ó, e baixa a temperatura lá para 0 graus Celsius, ó, vou baixando, olha lá, ó. Eu tenho ela na forma ambiente. Os pretos são todos sólidos em temperatura ambiente. Os vermelhos, né?
Opa, pera aí que eu estou numa temperatura abaixo de zero aqui, 87, só um instantinho, ó. Vamos colocar lá 273 aqui. Opa, aqui, maravilha. Isso, olha lá, ó. Vamos colocar isso, 311 Kelvin. Aí, ó. Aí, ó, praticamente uma temperatura próxima do ambiente, olha lá, ó. Os pretos são todos sólidos em temperatura ambiente, os vermelhinhos gasosos e os azulzinhos líquidos. Entendeu, alunos? Entendeu? Então vamos lá. A tabela periódica é dividida em metais, semimetais e não metais. Os metais, daqui para cá. Os não metais, esses verdinhos aqui junto com o hidrogênio. Semimetais, esse verde limão aqui, ó. Esse verde mais clarinho. Correto? Os não metais e os gases nobres. Correto? Vamos de novo. Metais, não metais, semimetais e gases nobres. Eu tenho... e essas duas tripinhas aqui são metais de transição interna. Os metais, eu tenho os elementos, os metais representativos, que é esses dois do grupo A. Os metais de transição, depois você vai saber por que chama esse nome, porque tem esse nome de transição. E os metais de transição interna. Maravilha. Ô, professor, explica agora por que são metais de transição, né? Eu vou explicar. Pega um elemento do grupo A. Os representativos, ó. Você tem 1A, 2A, pula, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 7A, 6A, 7A, grupo 0, considerado 8A, né? Na minha tabela de 1900 e bolinha, era 8A aqui. Hoje eles chamam de grupo 0. As tabelas periódicas modernas, espera só um pouquinho, aluno, deixa eu só falar uma coisa para você. As tabelas periódicas modernas não está trazendo mais 1A, 2A na sequência. Eles estão colocando o grupo de 1 até o grupo 18. Tá? Não acho legal. Eu gosto de falar 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A ou 7A, grupo 0. Aí vai, correto? O grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A são elementos representativos, correto? A maioria deles, ó, por exemplo, opa, só um instantinho. Eu vou fazer uma varredura aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, o sódio. Dá uma olhada no sódio. Ele é grupo 1A da tabela periódica. Olha a distribuição eletrônica dele, 2, 8 e 1. Aqui é 1, ó. Certo? Quando eu mudo para o 2A, olha lá, ó, o subnível mais energético dele, o nível mais energético dele tem 2 elétrons. Percebe? Grupo 1A, 1 elétron na camada de valência. Grupo 2A, 2 elétrons na camada de valência. Quando eu vou lá para o 3A, por isso que é interessante a gente chamar 3A, olha lá, ó, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Ah, quer dizer que o 4A, professor, tem sempre 4? Isso, sempre 4 na última camada. O 5A, sempre 5. O 6A, sempre 6. E o 7A, sempre 7. Maravilha. E aí, quando eu vou no grupo 0, 8, ó, olha lá, ó, ele tem 8. Por isso que eu gostava de chamar de grupo 8A. Porque vai ter 8 elétrons na camada de valência. Ô, professor, isso aí tem a ver com a teoria do octeto? Tem. A teoria do octeto, ela foi criada para validar a quantidade de elétrons, né, em relação ao gás nobre. Mas veja bem, nós vamos... Por isso que eu falo que nós vamos desmistificar aqui. Vai ter um momento ali que a teoria do octeto não vai corresponder à realidade. E vocês vão saber por quê, tá? A teoria do octeto é só para a gente dizer o seguinte: o que diz a teoria do octeto? Que todo elemento químico, ele busca a estabilidade química. E o que é estabilidade química? É ficar com a configuração do gás nobre. 8 elétrons na camada de valência. No caso do hidrogênio, ele tem que ficar com a configuração do gás hélio. 2 elétrons na camada de valência. Isso é estabilidade química. Aí ele não precisa fazer ligação com mais ninguém. Certo? Fez uma palhinha aí? Procure notar coisas que eu falo aqui para você, porque eu não estou escrevendo, eu falo aqui para você. Procure notar isso para que você possa ter um melhor entendimento da coisa. Tá? Ok? Maravilha, né? Então, nós temos aí a teoria do octeto, né? Que ela funciona para resolver vários problemas aí de química aí.
Aí você fala, professor, então quer dizer que o grupo 1A tem um elétron na camada de valência? O 2A tem 2, o 3A tem 3 elétrons na camada de valência. Quem não sabe o que é camada de valência, volta na aula passada que a gente estudou orbital, que a gente estudou distribuição em subníveis de energia, distribuição em níveis de energia, certo? A camada de valência é a última camada do átomo. O 3A tem 3 elétrons na camada de valência, o 4A tem 4, o 5, 5, o 6A, grupo 6A, todos os elementos do grupo 6A têm 6 elétrons na camada de valência, todos os elementos do grupo 7A têm 7 na camada de valência, todos os elementos do grupo 0 gás 9 têm 8 elétrons na camada de valência, ok? Agora nós vamos ver o de transição. Agora vocês vão saber por que o de transição interna, ó. Olha só o de transição, perdão. Por que que é transição? Quer ver, ó. Quando eu pego aqui o grupo 1A, ó o lítio. Quantos elétrons ele tem? 1. Aí eu venho para o sódio, quantos elétrons tem na camada de valência? 1 também. Ó o potássio, 1 também. Ah, professor, então quer dizer que qualquer elemento do grupo A, ó, no grupo A, olha lá, ó, 5A, 5 elétrons na camada de valência. Ó o P, também faz parte da família 5A. 5 elétrons na camada de valência. Olha o arsênio, 5 elétrons na camada de valência. Isso não acontece no meio, aqui no grupo B. É considerado de grupo B, tá? Elementos de transição. Depois nós vamos ver certinho, nós vamos ver bonitinho aqui na aula, calma. Eu só estou fazendo uma palhinha para vocês. Essa aula aqui é só bate-papo, tá? Calma aí. Vamos lá, 26. Mas é importante para você exercitar o raciocínio lógico, você perceber as coisas. Então vamos lá, ó. O grupo do Fe, ó. Quanto que o Fe tem na camada de valência? 2. O elemento do mesmo grupo dele, olha lá, ó. 1 elétron. Olha o outro, volta a ter 2 elétrons. Nossa, professor, então quer dizer que nesses elementos aqui, você tem, ora você tem no mesmo grupo, você tem 2 elétrons na camada de valência e 1 elétron na camada de valência, ele não respeita igual o grupo 1A, 2A, tendo a mesma quantidade de elétrons na camada de valência em todos os elementos da mesma família? Sim, realmente não acontece o que acontece no grupo A, correto? Então, o que nós podemos dizer, ó, por exemplo, aqui, ó, o tungstênio, ó, 2 elétrons na camada de valência. Olha o molibdênio, ó, 1 elétron na camada de valência no mesmo grupo, correto? Beleza? Aí você entende por que, estudante? Ó, vou até escrever num papel para você ver. Aí você, estudante, não entende por que que o ferro, tá? Ele tem essa configuração aqui, ó, de ora fazer ligação com 2 elétrons, ele é um cátion positivo, ora ele é um cátion, né, bivalente, perdão, ora ele é um cátion trivalente. Tá conseguindo enxergar aí? Maravilha, né? Ele é um cátion trivalente, ó. Ora ele vai perder 2 elétrons, ora ele vai perder 3 elétrons. Por quê? Por quê, alunos? Por quê? Porque ele é elemento de transição. O elétron tem a propriedade de saltar da penúltima camada para a última. Então, se eu pegar o ferro aqui, ó, por exemplo, tá? Deixa eu pegar minha canetinha aqui, ó. O ferro aqui, ó. Tá vendo esse ferro aqui, ó? Aqui é 2. Correto? Aqui é 2, ó. Quer dizer que ele tem 2 elétrons na camada de valência. Mas você não entende o porquê. Pô, se ele tem 2 elétrons na camada de valência, por que tem hora que ele liga, ele doa 3 elétrons e tem hora que ele doa 2? Dependendo das condições especiais que o ferro, ele vai fazer uma reação química, há saltos quânticos dos elétrons da penúltima camada para a última camada. Isso é uma propriedade exclusiva dos elementos de transição. Por que chama transição? Transitividade dos elétrons. O elétron salta da penúltima camada para a última camada em condições especiais. Aí você vai ver, o cobre tem a mesma propriedade, né? O cobre tem a mesma propriedade. Tem hora que ele é Cu mais 1, Cu mais 2. Por quê? Por conta da transitividade dos elétrons. Por isso que eles chamam elementos de transição, metais de transição. Correto? Ô, professor, e os de transição interna, hein, professor? Vamos pegar aqui a série dos lantanídeos. Olha lá os transição interna, ó.
Ó que maravilha. Lantânio, 9 e 2. Penúltima, 9 e última 2. Na mesma família dos lantanídeos, ó, vou mudar. Sério, 9 e 2. Olha só, 8 e 2. Olha lá, eles não seguem um padrão, ó. 8 e 2. Aí vem aqui, olha lá, ó. 8 e 2 no Promécio. Eu vou mudando, ó. 8 e 2, 8 e 2. Aqui já está 9 e 2, penúltima e última camada. O que significa isso, transição interna? O salto quântico acontece da antepenúltima camada para a penúltima. Entendeu? É diferente dos elementos representativos, aluno, ó. 2, 8, 8, 2. Aí você vem aqui, ó. 2, 8, 18, 8, ou é 8, 18 ou é 2, no grupo 2A da tabela periódica. Quando eu vou lá no 7A, lá, vamos pegar o iodo com 53, né? Espera aí que o negócio aqui está improvisado, vamos lá, vou lá no iodo. Olha lá, ó. 2, 8, 18, 18, 7. Tá certo? 7 porque o grupo 7A da tabela periódica, então ele segue uma ordem, né? Característica para todos os elementos da mesma família. Todos os elementos da mesma família vai se comportar igual. Quando eu subo para o bromo, ele vai continuar tendo 7 na última camada e 18 na penúltima. Esse aqui não acontece isso. Ó. Quando eu pego o lantanídeo, olha lá, ó. Na penúltima, 9, na última, 2. Quando eu chego aqui no sério, na penúltima 9, na última 2. Só que no praseodímio, nome esquisito, hein? Eita, 2 e 8, ó, já mudou. Então, na mesma família, eu não consigo uma distribuição uniforme, como acontece aqui. Olha lá, ó, actínio, né? No grupo dos actinídeos aqui, ó, 9 e 2. Quando eu venho pro tório, 10 e 2, tá certo? Isso devido à transitividade dos elétrons. Como são elementos de transição interna, internamente, da antepenúltima para a penúltima camada, certo? Coisa que não acontece aqui, ó. Aqui é transição externa, né? Da penúltima para a última, um salto quântico. Ah, professor, legal. Quer ver um exemplo de salto quântico dos elétrons? Fogos de artifício. Fogos de artifício reflete bem o salto quântico dos elétrons. Quando o elétron salta da primeira para a segunda camada, ele libera energia, ele absorve energia, perdão. Porque quanto mais afastado, daqui a pouco nós vamos ver isso, calma. Daqui a pouco nós vamos ver isso, calma. Quanto mais afastado ele tiver do núcleo atômico, mais energético é esse elétron. Então, muito próxima, a primeira camada eletrônica, a mais próxima do núcleo, ela tem cor vermelha, porque ela tem uma frequência vibratória menor, correto? Quando ele salta para a segunda camada, ela tem cor laranja, é as 7 cores do arco-íris, tá? A última camada tem cor violeta. Então, o elétron saltando de uma camada para a outra, ele vai liberando essas cores. Então, aquele festival de cores no céu devido a fogos de artifício, nada mais é que transitividade dos elétrons entre as camadas, nos átomos, né, que constituem as substâncias que compõem a pólvora aí, né, para fogos de artifício. Alunos, entendeu isso? Entendeu porque elemento representativo? Entendeu porque transição interna? Maravilha, não é? Isso aqui é apenas um bate-papo, é apenas um feedback, tá? Por enquanto nós vamos ficar nisso. Agora, nós vamos fazer uma aula, eu vou explicar cada uma para vocês, configuração eletrônica, tá? E depois nós vamos fazer 3 exercícios básicos de vestibular voltado para essa aula. Fique tranquilo, que também para essa aula de química, eu vou fazer igual eu fiz nas aulas de logaritmo. Gravar uma aula de resolução de exercício de tabela periódica. Vocês não vão ficar órfãos. Calma, eu vou deixar tudo os mínimos detalhes. Agora, o resto, estudante, é nos livros didáticos, tá? Nós temos aqui a gente estuda com o hemisfério direito e esquerdo do cérebro, quando eu falo sai da apostila, é a gente aprender a observar o fato em si, tá certo? Olhar as coisas de forma ampla, ok? Para estar tendo uma visualização, um aprendizado mais
é um aprendizado mais completo. E quando você vai lá ler nos livros didáticos, tem os termos técnicos, você lê de forma científica. Então, muitas palavras usadas ali, muitos textos, às vezes não está na compreensão sua, né? Porque os livros didáticos, de acordo com o autor, ele muda uma palavra de outra para outra e você não consegue entender, tá certo? Então, calma, que isso aqui é só aperitivo, tá? Agora nós vamos fazer uma aula de tabela periódica dentro dos procedimentos normais, via PowerPoint, e depois eu vou na lousa resolver 3 exercícios básicos só para a gente treinar isso, ok? Maravilha? Vamos a essa aula? Ó, essa aula, ela é sequencial, então você viu aqui, não viu? Agora nós vamos para parte 2, então nós temos a videoaula de parte 2 dessa aula para poder passar para você. Então, clique aí no nosso canal, Química Tabela Periódica parte 2. É onde a gente vai mostrar para você como funciona as distribuições eletrônicas dos elétrons nas camadas e nos subníveis de energia, tá? Maravilha. Vamos lá?